Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa trazer, em nome de Yeshua, a paz sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem, de todos aqueles que estão guardando os mandamentos do Senhor, aqueles que se sentem em paz, acolhidos pelo nosso Criador. Nós estamos na Parashá Hukat, Estatuto, é a 40ª porção semanal desse ano de 5.785. Eu até errei aqui. Essa paraxá vai de Bamidbar, ou Números 19:1 a 22:1. A Haftará é Juízes 11:1 a 33. E a porção do Brit Hadashá é Lucas 21, de 1 a 38. Então, nessa porção que vamos comentar, começa com Yeshua falando sobre um cerco da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, eu não preciso dizer a vocês que é o centro das Escrituras, né? A cidade de Jerusalém. Desde que Davi tomou Jerusalém como cidade de Israel, passou a ser uma cidade muito importante. Na realidade, ela já era no passado, né? Ela era chamada Salém, foi lá que encontrou quem? Melquisedeque, rei de Salém. Então, Jerusalém tem importância nas Escrituras. E veja o que Yeshua fala em Lucas 21:20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. O que é desolação? É destruição arrasadora, é ruína, devastação, né? Ficar vazia, né? E o cerco será tão grave que Yeshua aconselha lá em Lucas 21, olha o conselho que ele dá. Então, os que estiverem na Judéia, é a região onde está Jerusalém, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. E Yeshua continua dizendo que esses dias são dias de vingança. Vejas em Lucas 21:22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Você começa a perceber que tudo que tem acontecido com Israel, e eu posso estender a todo mundo, né? É o que está escrito. Não tem como não acontecer. Tem gente que eu já ouvi alguns falando assim, eu oro para que o templo não seja reconstruído, etc, etc. Gente, isso é besteira. O templo será reconstruído porque Deus estabeleceu assim. E tem gente que fala, é templo do anticristo, é templo do diabo. Não, não é templo do diabo. Ele é tão santo que Israel só vai perceber quando ele quiser ser adorado dentro do templo. E presta atenção o que Yeshua fala a respeito do templo. A sua casa, Senhor, será chamada casa de oração de todos os povos. O templo nunca foi chamado casa de oração para todos os povos, então ainda será. Então Yeshua está falando aqui das coisas que iriam acontecer com ele e depois dele com Jerusalém e com seu povo de Israel. O que está escrito lá em Daniel 9, versículo 26, que diz assim, depois de 62 semanas será cortado ungido. Quem é ungido? Yeshua. Quando ele foi batizado, ele foi ungido, não é? Ele é ungido. E nada lhe subsistirá. Ó, cadê os ossos de Yeshua? Tem gente que procura, mas você não vai encontrar. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que santuário é esse? O templo. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra,
estão determinadas assolações. Então, desde que derrubou o templo, nós temos o quê? Guerra, assolações. Nós estamos tendo guerras agora, não é? Desde aquele período nós temos guerras dos impérios que existiram, né? Guerra de Roma, guerra na Europa, guerra nos Estados Unidos, nas Américas, guerra na Ásia, guerra em todos os cantos da terra, não foi? Então, a palavra de Deus, o que ela falou acontece. Às vezes as pessoas é que não ligam as coisas. Mas nós não temos o quê? Rumores de guerras e guerras. Não é verdade? Rumores, ó, vamos atacar, não sei o como é que chama? O Irã. Aí ficou aquele rumor, pum, atacou. Rumores e guerras. Então está acontecendo, não é? E essa profecia de Daniel cobre o período de Yeshua, presta atenção, o que nós lemos, 9:26. Cobre o período de Yeshua, cobre a sua morte, sua ressurreição, sua subida para o Pai, o cerco de Israel por Roma, Jerusalém, inclusive, a destruição de Jerusalém e do templo. Cobrem também a Primeira e a Segunda Guerras, chamadas mundiais, e várias guerras espalhadas por todo o planeta Terra. Talvez daquele período até aqui nunca tivemos 100 guerras, né? Às vezes guerras pequenas, guerras grandes, né? Guerras chamadas mundiais, guerras localizadas, guerra dentro dos países, revoluções. Revolução é guerra. Se você for contar quantas revoluções já existiram nas nações, não é? São muitas. Teve guerra em tudo quanto é canto. Até no Brasil teve guerra. Brasil teve guerra. Brasil é o país da paz, mas teve guerra. Teve ou não teve? Também. Então essa profecia ela é muito ampla, não é? E Yeshua diz lá em Lucas 21:24: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se cumpram. A palavra de Deus é tremenda, né? Então também cobre o espalhamento do povo de Israel por todos os povos. O que aconteceu com Israel depois disso? Foi espalhado, gente. Tem judeu na Rússia, tem judeu na Europa, tem judeu na América do Norte, América Central, América do Sul, África, Austrália, na China, você vai encontrar judeu. Vai encontrar judeu em todo quanto é canto. Eles foram espalhados, como assim Deus prometeu que faria, não é? Então também cobre isso, não é? E o domínio dos gentios sobre Canaã. Gente, a partir que Israel foi tirado por Roma dali, tiveram vários países que dominaram, os árabes dominaram aquela terra. Depois, eu não sei a ordem direita, a França, a Inglaterra, os europeus dominaram, muitos povos dominaram aquela região, amém? Mas ela nunca produziu como produzia quando Israel estava na terra. E até como Israel está, né? Porque a terra está produzindo hoje. E afirma em Yeshua que isso tudo acontece porque a ira contra Israel. E eu não sei se você tem percebido que a ira contra Israel está crescendo, já observou? Pois é, Lucas 21:23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Que povo é este? Você percebe que nunca houve paz para os judeus, concorda? Eles espalharam sobre a terra todos os quase. Eu não vou generalizar, mas a grande maioria dos países onde o judeu foi, ele foi perseguido, né? Não vou generalizar, porque eu não sei se algum país aceitou, não fez nada. Mas se foi, é umzinho lá. Mas a maioria, a Europa perseguiu, a América perseguiu. E agora, inclusive, a América do Norte também está crescendo uma geração que já não vê Israel com bons olhos.
Então, nós estamos vendo o que Yeshua falou, e a ira contra este povo. E você nota que as pessoas estão ficando iradas com Israel, porque Israel bombardeou ali a faixa de Gaza. Então, as nações estão com ira contra Israel. Cobre também o retorno do povo de Israel em 48 à terra de seus antepassados e o restabelecimento de Israel como nação. Nada iria acontecer até que Israel voltou a ser nação. E quando o Senhor me converteu, as pessoas diziam que o relógio de Deus é a igreja. Não é. Isso não é verdade. O relógio de Deus é Israel. Então, enquanto Israel estava espalhado sobre a terra, as coisas estavam meia paradas, não é? Tinha guerras, tinha essas coisas, mas eu acho que nem a igreja percebia a existência de Israel, não é? Tanto é que se criou a teologia da substituição, é por causa disso. Não tinha mais nação de Israel, as pessoas achavam que Israel já tinha sido absorvido pelas nações, e isso nunca foi uma verdade. Amém? Então Israel em 48 volta. Deus fala em Isaías que ele voltaria e voltou porque Deus é quem governa todas as coisas. Depois Daniel ainda profetiza lá em Daniel 9:27 assim: "E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador." Então, Daniel está falando que na metade, né, é, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Uma semana é 7 dias. E na metade da semana, 3 dias e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Agora, se para pensar, haverá um concerto por uma semana, concorda? É isso que ele está falando. E na metade da semana é 3 dias e meio. Ele vai fazer cessar o quê? O sacrifício e a oblação. Aonde tem sacrifício e oblação? No templo. Então, Daniel está falando de um período aqui que o templo vai estar em Jerusalém. E sobre as asas, e logo depois, quando ele fizer cessar o sacrifício e a oblação, sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Nós sabemos que esse aqui é o anticristo, ou antimachia. Aqui cobre o aparecimento do chamado anticristo ou antimachia, o seu governo, que está localizado na última semana profetizada por Daniel, e, por fim, a destruição do antimachia. Gente, essas profecias cobrem muito mais que 2000 anos. Olha só que coisa tremenda e precisa, não é? Nós estamos vivendo nelas, e parece que a sensação que a gente tem é que a igreja está completamente desconectada disso. A igreja está enchendo estádios, a igreja está proclamando prosperidade para os homens, mas a igreja parece que está completamente alheia a esses acontecimentos. Mas nós estamos inseridos nele, ainda que você não esteja se apercebendo disso. Mas é estranho, porque nós, igreja, é que deveríamos sentir mais que estamos inseridos nesse processo que está caminhando a passos largos. Porque nós temos a palavra, e a palavra é que nos explica isso. Então, Yeshua fala de um abalo do universo e do mar. Veja em Lucas 21, de 25 a 26. E haverá sinal no sol. Isso está guardado no futuro ainda, isso é profético. E haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Aqui nós estamos falando de quê? De universo, né? Porque sol, lua e estrelas, não é?
E sobre a terra haverá angústia das nações. Você sabe que já tem gente angustiada, né? A angústia é o quê? Chamada de quê? Mal do século. Angústia, ansiedade, depressão. Pois é, nós estamos caminhando para isso, ó. Sobre a terra haverá angústia das nações. Sabe por quê? Porque elas vão ficar perplexas. Sabe por quê? Pelo barulho, o bramido do mar. Olha, vai haver abalo na terra. No sol, nas estrelas e na terra. Porque, gente, nós não ficamos abalados, angustiados, porque está tendo uma ressaca ali. Concorda? A gente que vem de Minas fica até assustado, mas vocês já estão acostumados com isso, nem ligam. Então, o que Yeshua está falando aqui são coisas monstruosas, ondas monstruosas. Os homens desfalecerão de terror, terão medo. E pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do universo serão abalados. Gente, eu posso imaginar a sensação de um astronauta que sai da Terra e fica flutuando no universo, preso lá com aquele cabo. Cara, é um negocinho que nem tamanho tem, eu diria para você. De tão pequenininho que fica diante de toda aquela imensidão que deve ser. E olhar como somos pequenos no meio disso tudo. E imagina o universo sendo abalado. Imagina estrelas explodindo, estrelas passando, voando, e você vê no céu estrelas apagando, o universo sendo abalado. Meu irmão, vai ter muita gente até se matando. Porque você pode imaginar, para nós a Terra é grande, mas para o universo, a Terra é uma bolinha pequena. Então você imagina o universo sendo abalado. Os sinais no sol, você imagina? Tem um texto bíblico que diz que 1/3 do sol vai apagar. Então o sol, com esse vigor todo, ele vai minguar, vamos dizer assim. E não vai ter aquela força, aquele calor. Gente, vai ser terrível. Os sinais no sol, lua e estrelas são também indicações de grandes mudanças cósmicas. A gente não tem noção do que é isso, porque nunca aconteceu. Nós não temos nem ideia do que possa ser isso. Eu, pelo menos, não tenho. Vai ter grandes mudanças cósmicas e espirituais que o homem nunca viu. Esses sinais foram anunciados também pelos profetas no passado. Joel, olha o que Joel fala, 2:31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o sol vai se apagar, vai ficar minguado, as estrelas não darão sua luz, obviamente a lua também não dará, porque a lua ela dá a luz do sol. Então se o sol minguou, a luz da lua de noite praticamente você não vai ver. Então, você já imaginou isso? Eu estava lendo e escrevendo, imaginando, meu Deus. E quem não sabe que é juízo de Deus, então, vai dizer que está acabando tudo. Isso está localizado logo após o que é chamado de grande tribulação. Veja em Mateus 24:29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol
e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Gente, estrela cair do céu, você tanto pode ver meteoro caindo na Terra, como estrela passando, saindo de órbita, explodindo e etc. Vai causar. Não, estrela cair na Terra não dá, né? Porque é melhor, é mais fácil. Então eu fico imaginando estrela passando assim, cortando o céu, estrela explodindo, caindo meteoro na Terra, o homem. E tem uma coisa interessante que eu estou vendo, a igreja tem que vigiar muito. A palavra de Deus no Apocalipse diz que o homem procurará e dirá assim: montanha, caia sobre nós. E eu estou vendo um monte de crente nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, também deve estar em todas as partes do mundo, criando um bunker, cara, debaixo da terra aí, ó, para se proteger. Você acha que vai se proteger, gente? Que fé é essa que precisa de bunker? Hein? Nos Estados Unidos tem muita gente fazendo isso, gente. Vendendo apartamento, vendendo casa e construindo e colocando recurso lá dentro. Gente, isso é muita falta de fé. E aqui no Brasil as pessoas ficam falando isso também. Só que, meu irmão, diante do que vai acontecer, você acha que bunker vai adiantar alguma coisa? A Bíblia não diz, se Deus não guardar, em vão vigia as sentinelas. Você pode fazer bunker, fazer o que você for, quiser fazer, que a destruição vai ser tão grande, seu bunker também vai ser destruído, meu irmão. Terremoto, vai ter um terremoto como nunca se viu na Terra. Você já imaginou o que é isso? Eu nunca passei por terremoto, só vi terremoto em televisão. Tá? Eu acho que aqui quase todo mundo é assim como eu, né? Então, gente, nós não temos ideia. O que eu já vi de relato é que a pessoa sente até tonteira nesses terremotos localizados. Vai ter um terremoto como nunca houve na Terra, gente. Você pode imaginar o que significa isso? Hein? Nós vamos ficar tontos, as pessoas vão cair, cara. É caos total. Ah, eu vou guardar meu celular. Que celular, meu irmão? Que bunker? Isso nada vai adiantar. Internet, tudo isso vai cair. Olha, não vai muito longe aqui nos Estados Unidos, depois daqueles furacões, sobra internet? Pergunta aí, pergunta lá. Sobra internet, sobra luz, energia elétrica. Tem lugar nos Estados Unidos que o furacão passou, nunca mais foi reconstruído, gente. Então as pessoas estão sem consciência. Por isso que a Bíblia diz: acorda tu que dorme, e Yeshua vos esclarecerá. Acorda! Não é no bunker que temos que nos esconder, é debaixo das asas do Senhor, que pode e tem poder de nos guardar. Ele sim, bunker não. O profeta Isaías também já profetizava sobre esses dias. Veja em Isaías 13, de 10 a 13. Pois as estrelas dos céus e as suas constelações não deixarão brilhar. Gente, o universo vai apagar, meu irmão. Você imagina o desespero? O cara olhando com esses binóculos super poderosos, não é o, como é que chama o que está ali o telescópio, como é que ele chama? O Hubble. Pô, o cara olhando, cadê a galáxia que estava no ponto tal? Apagou. Para pensar, as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará qualquer resplendor da sua luz. Isaías está falando do mesmo dia. Olha aí, ó. E visitarei sobre o mundo a sua. É Deus que está fazendo, meu irmão. É Deus que está pagando tudo. Vocês não estão procurando vida aí no universo? Pois é, não vai encontrar e Deus ainda vai apagar o universo. Olha que poder. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais raros do que ouro puro. Por que ele está falando isso?
porque vai morrer muita gente. Quando Yeshua voltar, não pensa você que será, como eu já ouvi pessoas dizendo, que Jesus vem, apazigua aqui, não, vamos fazer amizade aqui, cachimbo da paz. Não é isso. Yeshua já vem, vai morrer muita gente. Ele vai decepar as cabeças das nações. Não vai ficar um político em pé, meu irmão. Você acredita nisso? Ah, mas eu sou do partido cristão de não ser democrata. Vai cair também, meu irmão. A Bíblia fala que todos os alteiros das nações serão devastados, serão tirados. Yeshua não vem negociar, ele vem tomar posse do que é dele, que é a terra, dele e do Pai. Na verdade, meu irmão, aquela carta, aquele livro na mão do Pai que ele entrega a Yeshua, aquele é termo de posse, praticamente, de quem manda na terra. E vai chegar a hora que ele vai tomar a posse da terra, meu irmão. E vai tirar os poceiros. E os políticos são poceiros. Eles não podem dominar sobre os homens. Deus vai tirar todos eles. Por isso tem que ter cuidado. É pecado ser político? Não, não é. Posso ser? Pode. Mas cuidado. Cuidado, porque quando Deus vier, ó, sim, mais raro do que ouro fino de Ofir, pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar. Você já ouviu falar que a terra, se ficar 1 minuto para 1 segundo, não sei, é 1 minuto ou segundo, para frente, queima, e para trás congela? Mas Deus vai mover a terra do seu lugar. Gente, as pessoas vão ficar desesperadas. Desesperadas. Nós não, né? Hein? Nós vamos ficar? Porque conhecemos o Senhor da terra. Por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Está falando do Apocalipse. E isso vai ocorrer exatamente no 6º selo, como está claramente dito em Apocalipse 6, de 12 a 13. Veja, e vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. Aí, ó, o terremoto aí. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Quem já viu saco de silício? Preto, negro. Provavelmente, com um terremoto, vai levantar muita poeira na atmosfera e vai tapar o sol. E vamos entrar no inverno, vai morrer muita gente. Deu para entender? Hein? E a lua toda tornou-se como sangue. Por que a lua fica com cor de sangue? Porque tem o quê? Alguma coisa na frente. Fumaça. Você já viu quando a fumaça passa pela lua? Como é que fica a cor da lua? Avermelhada. E a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Fica debaixo de uma mangueira, como é que chama aquela fruta? Jaqueira não, né? Jaqueira, mas uma mangueira dá no mesmo. O vento vai batendo com aquelas mangas assim. Então, é como se a terra ficasse assim, vai ver as estrelas caindo. Amém, meu irmão? É terrível. E logo depois acontecerá o que nós, judeus e gentios, crentes em Yeshua, esperamos com tanta alegria. O que vai acontecer? O retorno triunfante de Yeshua, Rei de Israel, nosso amado Salvador. E já no 7º selo, veja em Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem
em uma nuvem com poder e grande. Então, tudo isso que vai acontecer é uma preparação para a vinda de Yeshua e vai acontecer. Porque o dono da terra, que é o nosso pai, Yud Revavirê, vai tomar posse da terra. E não é de forma pacífica, como os homens pensam. É de forma violenta. Porque quem tomou posse da terra não quer sair da terra. Então Deus vem para arrancar. É igual você tendo um terreno, aí os poceiros tomam conta. Como é que você faz? Com um beijinho e abraço? Hein? Você tem que chamar a polícia, não tem? Então, se chamou a polícia, vai ter violência. Para tirar, você tem que fazer isso, senão não sai. Ou então você tem um exército e vai para a guerra. Amém? Então, quando Deus assumir a posse da terra, meu irmão, vai doer. Vai doer. Veja também em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ninguém vai ser arrebatado secretamente. Isso é mentira. A igreja tem ensinado isso. Isso não é nenhuma coisa antiga, isso é novo. Foi criado nos Estados Unidos. A igreja, Yeshua não vem e arrebata a igreja e some todo mundo. Isso não é verdade. O arrebatamento é a última coisa que vai acontecer. Amém? Nós vamos ver aqui. Todas as nações e até aqueles que o transpassaram verão vir em poder e glória. No arrebatamento secreto, Yeshua aparece, ninguém vê, ele arrebata a igreja, todo mundo sente falta da igreja na terra. Gente, faz sentido isso? Você não encontra nada disso na Bíblia. Isso não é verdadeiro. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos verão Yeshua voltando. Vai ser um espetáculo, vamos por assim dizer. Todo mundo vai ver. Até aqueles que já morreram vão ver. A volta de Yeshua não é secreta, nunca será. E não tem texto bíblico que indique isso. Ele virá e todo olho o verá. Crente ou não crente. Ah, eu não aceito, problema seu. Vai ver também. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, pregaram ele na cruz, estão aonde? Já morreram. Se não foram salvos, estão aonde? É o seu endereço, Sheol. Se estão salvos, estão no terceiro céu. Então todo mundo vai ver quem está no Sheol, quem está no terceiro céu, quem está aqui na terra. Não vem com aquela carnalidade dizendo assim, a terra é redonda, como é que todo mundo vai ver? Deus tem poder, meu irmão. O homem está aqui e as pessoas podem me ver lá na Europa. Se o homem pode fazer, você acha que Deus não faz? Eu estava ministrando nas barcas, sem microfone nem nada, as barcas grandes, e o Senhor falou assim comigo: eis, meu filho, que hoje muitos daqueles que aqui estão ouviram daquilo que saiu da tua boca, porque eu amplifiquei a sua voz. Deus tem poder. Nós estamos limitando o poder de Deus. A terra é redonda porque ele quis que fosse redonda. Ele não tem dificuldade que todos vejam a vinda de seu filho. Ele tem poder para fazer. Pois é, como é que todo mundo ouvia? E nem tinha microfone.
Então isso é bobagem. Não vem com essa carnalidade, porque isso é carnal. Amém? Todas as nações vão ver, todas elas, como está escrito em Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassarem, e todas as tribos, quando a Bíblia está falando de todas as tribos da terra, nações, todas as nações, meu irmão, se lamentarão sobre ele, vão lamentar, porque não creram, aí vão falar, pegou para a gente agora, porque na hora que vê já era, né? Sim, amém. O nosso Elohim mostrou esse grande dia ao profeta Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Quem é esse? Na época de Daniel, Deus já estava mostrando, meu irmão. Deus não muda, né? Tremendo isso, né? Olha aí, ó. Como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. O ancião de dia, precisa dizer quem é? É o Pai. E isso ocorrerá exatamente no sétimo selo, no exato momento do toque do sétimo chofar. Veja em Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo o seu chofar, e houve no céu grandes vozes que diziam, presta atenção, o reino, ó, do mundo, terra, passou a ser de nosso, aí está Senhor, mas é Yud, Re, Vav, Re, e de seu Mashiach, quem é? E ele reinará pelos séculos, dos séculos, dos séculos, e dos séculos, e dos séculos, e dos séculos, e dos séculos. Amém. Para sempre. E podemos ouvir e ler uma prévia deste acontecimento tremendo que ocorrerá num futuro, espero eu, bem próximo. Espero eu, bem próximo. Não podemos dizer exatamente quando, mas nós desejamos que ele venha logo, porque nós queremos também reinar, porque já vimos que se nós formos fiéis naquilo que ele nos deu, nós reinaremos e teremos autoridade sobre cidade na medida daquilo que nós produzimos para o reino de Deus. Eu, aqui, Senhor, produzi da sua moeda que tu me deu, 20. Vinde aqui, servo fiel. Te colocarei com autoridade sobre 20 cidades. Escolhe aí. Vou escolher Paris, Nova York. É. Se existirem na época. Não é? E isso ocorre no sétimo selo. Então vamos ver uma prévia, Apocalipse 19, de 11 a 16. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Isso aqui é a prévia do que vai acontecer. E o que estava montado nele chama-se Fiel. Gente, é tão claro isso que eu fico até bobo de ver como as pessoas não entendem. Eu acho que é porque elas não leem. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, é coroa, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ao novo não é mais Yeshua. Ó, estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Elohim. Ó. Seguiam-no os exércitos que estão no céu. Gente, não é igreja como as pessoas dizem. Exército de anjos. Todos os anjos vão descer com o Senhor. Não vem de novo com a sua carne dizer onde é que vão caber tantos anjos. Eles são
de natureza espiritual. É outra lei que rege o reino espiritual. Amém, meu irmão? Então ele vai descer com todos os anjos e acha que há um silêncio no céu justamente porque todos os anjos descem. Porque nós já vimos que os anjos fazem uma festa quando há salvação de uma alma de um homem perdido. Então há uma barulhada no céu, uma festa lá, umas danças, que eu não sei como é que é, mas tem. Amém? A palavra diz que tem, é porque tem. Amém? Então seguiam os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos. Opa! Tem animal lá, ó. Copiou? Tem cavalo. Como é que é o cavalo? É um cavalo. É um cavalo espiritual, bonitão, não tem carrapato, pelo bonitão, não sei como é que é. Se come grama, não deve comer grama. É um cavalo. É um ser espiritual, gente. É um cavalo espiritual. Não pense que espiritual é o filme de fantasminha que tu viu, né, gente? Eu acho que o americano às vezes estraga as coisas, né? Porque aí você fica com aquilo fixado, aí fala de espiritual, pensa nessas coisas. Não é assim. O reino espiritual ele é muito mais factual do que o reino físico. Ele é eterno, o reino físico não é. Por isso que Deus diz que vai destruir o que é abalável e colocar inabalável. Tudo vai ser de natureza espiritual. Pois é, vai ser tudo perfeito. Então, uma resposta para vocês que gostam de pets é que tem animal. Amém? Eu não sei se é o pet que está aqui, aí eu não sei explicar. Nenel disse que é, mas eu não sei realmente. Eu não sei. Ó, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Na sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com amor. Pois é, as pessoas, gente, ficam cantando também coisas erradas. E à medida em que eu coloco um erro naquilo que está escrito, não há libertação, viu, gente? Porque bonito é falar, ele regerá com amor, é bonito, né? Mas a palavra não diz isso. Ele vai reger com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Elohim. Isso aqui, meu irmão, vai morrer gente. Tem um texto bíblico que diz que o sangue chegará aos freios do cavalo. Você imagina um cavalo? Não estou falando de pangaré, estou falando de um cavalo alto, né? Aqueles cavalos altos. Gente, sangue chegar até o... É muita gente que vai morrer. Pois é, pois é. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Elohim Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é nada de tatuagem que os outros ficam falando, não é na coxa dele, é no manto que está na coxa. Aí o cara pega e fica falando que pode tatuar porque Yeshua tatua. Fala sério. Yeshua é de natureza espiritual, meu irmão. Vai tatuar? Fala sério. E no calor destes acontecimentos ocorrerá o que nós temos esperados, o arrebatamento. É no último selo, no sétimo. Não, perdão. É no último selo e no último chofar. É tudo sete, é no sétimo selo e no sétimo chofar. Veja em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de chofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você não precisa se preocupar, porque o anjo vai vir e vai te levar. Simples assim. É nesse exato momento também que ele separará o joio do trigo. Veja em Mateus 13, 40 a 43.
Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, está vendo? São os anjos, Mateus 24, 31. E ele enviará seus anjos, aqui, ó, de novo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino. Do seu reino. Ora, o reino está aqui nos nossos corações. Mas dentro do reino tem aqueles que causam. Aqui não está falando de gentio. Aqui está falando de crente. Ó. E eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Iniquidade é desobediência dos mandamentos. E lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dente. Agora você presta atenção aqui, olha, numa coisa, gente. Os que são do reino, que causam tropeço e praticam iniquidade, eles serão jogados direto no aonde? Lê lá, ó, na fornalha de fogo. Ué, Rafael, e o juízo? E o julgamento? Esses vão ser jogados direto, tá lá, ó. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos. Pois é. Aí você pergunta, mas todo mundo não tem ouvido? Pois é. Nem todos dão a devida atenção, até dentro da igreja. Porque ele está dizendo que os anjos vão pegar os que causam tropeço e praticam a iniquidade. E a igreja hoje em dia está proclamando que a lei de Deus acabou, ou seja, a iniquidade. E aí o que acontece? Muitos que estão dentro da igreja serão diretamente jogados na fornalha de fogo. É neste exato momento que haverá a primeira ressurreição, porque são duas. Inclusive, o que acontece primeiro é a ressurreição dos mortos em Machia. Presta atenção, Yeshua volta, manda os anjos começam a pegar todos que são do reino e falar assim: esse praticou iniquidade, fornalha. Esse não, filho. Esse, fornalha. Amém, meu irmão? É isso. Não está falando do juízo do fim do mundo ainda. Está tirando aqueles do reino que causaram escândalo, não praticaram a lei de Deus. Amém? Então, aí acontece o que? A ressurreição primeiro daqueles que são de Machia, depois a transformação dos corpos dos vivos e depois o arrebatamento. É uma ordem isso. Olha só, quando ele nos transformar, se eu causei escândalo e pratiquei iniquidade, eu serei pego e lançado na fornalha. Se não, meu corpo será transformado e eu subo para encontrar com Yeshua. Amém? É assim. Veja em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som do chofar de Elohim, e os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Então, quem morreu em Machia, ressuscita. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Vamos subir ao céu. Isso tudo vai ser visto. Todo mundo vai ver, não é? Nas nuvens, ao encontro de quem? Do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Em momento algum fala que nós vamos para o céu, morar no céu. Tudo isso é coisa que os seres humanos inventaram. Amém, meu irmão? Deus deu a terra para o homem habitará na terra. E este arrebatamento será igual ao que ocorrerá com as duas testemunhas, lá em Apocalipse. Amém? Apocalipse 11, 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram no céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Não viram Yeshua subindo? Vão ver as duas testemunhas também. E Yeshua continua em Lucas 21, 28. Ora,
Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Por isso que não pode ficar ouvindo essas coisas aí de internet. Ó, o anticristo já está aí, ó. Gente, para com isso. Nós temos toda a estrutura dos acontecimentos aberto para nós dentro das Escrituras, nos capacitando a observar primeiro o que temos que fazer, como temos que viver e o que nos indica o tempo da volta de Mashiach. Então, não é para a gente ficar é, desesperado e ora de um jeito, ora aparece outro, ora aparece um anticristo. O anticristo já foi o presidente da França, o anticristo já foi o Hitler, agora é o Trump, e aí vai. Já foi aquele presidente americano negro, o Obama. Gente, isso é muito triste. Isso mostra que as pessoas não estão lendo a palavra de Deus, como deveria, pelo menos, não é? Então, eh, a redenção que se aproxima, que Yeshua fala aqui, é a nossa redenção completa, que alcança o nosso corpo físico. Porque o homem completo é espírito, alma e corpo. Então, a salvação começa no interior, restaura o nosso espírito, restaura a nossa alma e aí expressa no corpo no final, que é a redenção completa do ser humano. Como está escrito lá em Romanos 8, 19, 23. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ó, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. O que ele está dizendo isso aqui? Por que a criação ficou sujeita à vaidade? Porque quando Adão e Eva pecaram, aí Deus falou: Adão, Adão, cadê você? Ele falou: pô, eu estou aqui escondido, porque eu ouvi tua voz e tive medo. Ué, Adão, mas quem disse que você estava nu? Pô, Senhor, essa mulher que tu me deu aí, ó, essa mulher aí não foi legal. Aí a mulher, pô, é a serpente. A serpente deve ter olhado para trás, não viu ninguém, né? É comigo mesmo. Mas olha o que Deus fala: maldita é a terra, ó, por causa do teu pecado. Olha, isso tem várias explicações, mas uma delas é que, por exemplo, um homem imperfeito, porque Deus sabia que ele caiu no pecado e Satanás ia usar a terra, Deus não poderia deixar a terra em estado de perfeição, porque a terra foi criada para o homem e não o homem para a terra. Então a terra tinha que ser amaldiçoada, porque o cabeça da terra era o homem. Amém? Uma das razões é essa. Outras razões é que Deus amaldiçoou a terra para depois tratar com o homem, né? É o que está acontecendo desde que o homem caiu até os dias de hoje, a vinda de Yeshua. É todo o processo de Deus para trazer o homem de volta. Ou ele destrói o homem, ou ele traz de volta. Não é isso que acontece? São dois caminhos. O caminho de morte, não é? Que é um caminho espaçoso, bonitão, o pessoal atravessa de mão dada, todo mundo cantando, céu azul de brigadeiro, asfaltado, não tem uma pedrinha, seu pé, você pode até estar descalço. É maneiro pra caramba, mas lá na frente tem um buraco, tu vai cair e não volta mais. Mas o caminho da salvação é um caminho estreito, difícil, machuca, dói. Você tenta andar e tem dificuldade, é dificultoso, todo mundo zomba de você, é o caminho da salvação. E não passa amiguinho, não. É um a um. Você tem que passar porque a porta é estreita. Amém, meu irmão? Então, Deus está tratando com nós, homens. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem? Nosso Pai. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. Ó,
Então a própria natureza, ela sente esperança para ser liberta, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Então, a terra perfeita foi feita para filhos perfeitos. E a terra foi amaldiçoada porque nós caímos na imperfeição, caímos no pecado. Agora, a própria terra está clamando: não, poxa, estou doida para os filhos de Deus aparecerem com glória, porque aí eu serei liberta do cativeiro. Aí a terra será exuberante novamente na sua perfeição, porque o próprio Filho do Criador estará presente fisicamente na terra. Então você imagina o tamanho da manga. Você pode imaginar o tamanho da laranja, da pera, da maçã. Vão ficar todas saudáveis, os pássaros. A terra vai ficar uma maravilha durante o milênio, gente. Nem sei como dizer. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, olha, nós temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos. Quantas vezes a gente fala assim: ó, Maranata, ora vem. Nós estamos gemendo em nós mesmos. Nós queremos o quê? A manifestação daquilo que seremos, que é a glória dos filhos de Deus. Então a terra está nessa expectativa e nós também, que temos as primícias do Espírito, também estamos nessa expectativa de sermos transformados à estatura de varão perfeito, por assim dizer. Por isso também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque aí completa a salvação em nós. Começou no espírito, veio até a alma e expressa no corpo. E aí estaremos completos, com o corpo glorificado, e nunca mais vamos usar lente, ter dificuldade de botar lente no olho, ou usar óculos, ou ficar careca, ter dor de dente, ou dor de joelho, ou dor na coluna, ou seja lá que dor for, vai acabar. E não teremos mais gripe, nem nariz entupido, mais doença nenhuma. É até difícil de imaginar esse negócio, não é? Você nunca mais vai olhar no espelho e falar: puxa, as minhas rugas, porque não vai ter mais. Amém? Mas uma coisa interessante, eu acho que nós vamos ter cabelo branquinho, como a neve. Acho. Eternidade. Você vê que o pai tem cabelo branco como a neve, o filho também, na eternidade, cabelo branco como a neve. Por essa razão, Yeshua nos aconselha a vigilância. Veja em Lucas 21, 34 e 36. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias. Eita fé. A gente escuta a igreja falar: crente não bebe, mas come. Ó, carregando o coração de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Eita. Vive aí em festa, glutonaria e cuidado com o mundo. Não, é mais importante as coisas do mundo. Aí um dia, esse dia vem e você é condenado. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da lua. Vocês estão ligados. Na face de Marte. Pois é. Na face da terra, ó. Virá sobre todos. Todos é o quê? Pois é. Todos sem exceção. Igreja, Israel, África, Estados Unidos, Brasil, Argentina e aí vai. Né? Vigiai, pois, em todo tempo é quê? De manhã vigia, de tarde vigia,
à noite vigia. Dormiu bonitinho, não pode vigiar dormindo, acorda, vigia de manhã, vigia de tarde, vigia à noite. Dorme, acorda de novo, vigia de manhã, vigia de tarde, vigia de noite. Porque ele está dizendo: vigiai, pois em todo. Fazendo o quê? Dormindo? Jogando joguinho de celular? Ué, às vezes tem gente que pensa que é assim. Orando. Ó. Vigiai, pois em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas. Opa! Tem como escapar do juízo que vem descer sobre os homens, sobre todos os homens. E Yeshua está dizendo que tem como escapar, fazendo o quê? Vigiando. O que significa isso? Conhecendo a verdade e vivendo a verdade. Isso é vigiar. Amém? Aí sim, ó que bom. Se nós vigiarmos o tempo, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e está em pé na presença do Filho do Homem. E nós vamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Resta saber quem é o Filho do Homem. Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Altíssimo, o Rei de Israel, o leão da tribo de Judá. Shabbat Shalom.